Bom dia, meu amigo, minha amiga, eu sou o engenheiro Avelar, do canal Aprender e Fazer na Engenharia Civil. Hoje eu quero tratar com você sobre construção nas proximidades de um aeroporto. Imagine que você adquiriu um terreno nas proximidades de um aeroporto, e aqui eu representei a pista de aeroporto, inserido dentro de uma cidade. Então você adquire um terreno, por exemplo, por aqui. Seu projetista faz o projeto, você leva para aprovação junto à prefeitura. E a prefeitura te exige uma autorização do DECEA para aprovar o seu projeto. Por que isso? Por que isso acontece? Isso acontece porque o seu terreno está localizado na área de proteção desse aeroporto, dentro da zona de proteção desse aeroporto. Essa zona de proteção do aeroporto, de qualquer aeroporto, é definida através de um plano de zona de proteção de aeródromo, que pode ser básico ou específico. Plano básico de zona de proteção de aeródromo. Todo aeroporto tem o seu, isso é público, você pode consultar. Então, voltando lá no exemplo, seu terreno está aqui e você precisa de uma autorização do DECEA para aprovação do projeto. O seu terreno está sob a superfície de aproximação. A superfície de aproximação é uma das superfícies definidas por esse plano. Vou falar primeiro dela, porque é onde está o terreno do exemplo. É uma superfície imaginária e inclinada que começa aqui, na borda interna. Tem mais ou menos esse formato, ok? Inclinado. Se você imaginá-la de lado, você vai ver isso aqui. E o seu objeto está aqui debaixo. Não sei se está dando para você ver, tá certo? O seu objeto não pode atingir nem ultrapassar essa superfície imaginária, que é a superfície de aproximação, tá? E o que é objeto? O objeto é a sua construção, é qualquer objeto lançado projetado no espaço aéreo. Inclusive você vai ver muito essa sigla, OPEA. Objeto projetado no espaço aéreo. Pode ser uma antena, pode ser um balão, pode ser uma caixa d'água, qualquer objeto que você projetar no espaço aéreo nas proximidades de um aeroporto está sujeito às restrições dessas várias superfícies definidas pelo plano básico de zoneamento de proteção do aeródromo. Vamos falar rapidamente das outras. Em volta da pista tem a faixa de pista, que não interessa muito ao cidadão, porque normalmente está dentro do próprio aeroporto. Nível 0 não pode construir nada. Superfície de aproximação, eu já falei, é a que está sobre o seu objeto, é a que restringe a altura da sua construção do seu objeto. Se você adquirir um terreno nas laterais do aeroporto, aqui por exemplo, aí você estará sob a superfície de transição. A superfície de transição inicia na faixa de pista, tem uma inclinação maior, ou seja, restringe menos as construções aí de baixo, normalmente 14,3%, a depender da classe do aeroporto, ok? Então essa é a superfície de transição que restringe os objetos que estiverem sobre ela. Aeroportos menores, pequenos, de cidades menores, de classe menor, o conjunto de superfícies descritos pelo plano de zoneamento de proteção vai só até a superfície horizontal interna. O que é a superfície horizontal interna? É uma superfície
arredondado, vou desenhar a pista bem pequenininha. É uma superfície com esse formato, arredondado nos cantos. No caso de um aeroporto muito pequeno, de classe muito pequena, ela tem 2.000 metros de raio, ou 2.500. Nos aeroportos maiores, 4.000 metros. Galeão, Guarulhos, Confins, aeroportos internacionais, aeroportos maiores, o raio da superfície horizontal interna chega a 4 km a partir da pista. Isso significa o seguinte: se você tiver uma construção na lateral a 1.500 metros de distância da pista, seu terreno for aqui, você está sujeito às restrições da superfície horizontal interna, que normalmente são 45 metros. Não é altura, isso que é importante ficar claro, são 45 metros de desnível entre o nível do aeroporto, tá certo? A altitude do aeroporto e a altitude do ponto mais alto do seu objeto, 45 metros. Significa que se o seu terreno estiver numa região muito baixa, de repente você pode construir até 60 metros de altura, porque vai interessar é o desnível. Vou fazer aqui. A altitude do aeroporto, da pista do aeroporto, são 800 metros, por exemplo, com relação ao nível do mar. Quer dizer que se o terreno da cidade estiver caindo assim, e o seu terreno for aqui, considera esse nível, essa altitude da pista. Então você pode construir até aqui, você está no nível 0 com relação à pista, não há problema nenhum. E você pode construir mais 45 metros a partir desse nível. Então não é altura. Quer dizer que de repente você pode construir 70 metros de altura, tá certo? Porque 25, né? 25 ficou abaixo do nível da altitude da pista, do aeroporto, que tiver próximo à sua construção. Então, resumindo, plano básico de zoneamento de proteção de aeródromo, que é público, todo mundo tem acesso, vai definir as superfícies planas ou inclinadas que restringem as obras na proximidade do aeroporto. Ao adquirir o terreno é importante você saber disso. E autorização do DECEA para a construção da sua obra nessa área próxima do aeroporto, sob as superfícies especificadas pelo plano de zona de proteção do aeroporto da sua cidade. O que acontece? O documento básico disso, de acesso público, né, que você pode consultar, é a ICA 11408. E essa ICA deixa expresso que cada prefeitura que tem aeroporto deve adequar, deve inserir na sua lei orgânica, no caso a lei de uso e aproveitamento do solo, ou código de obras, etc., que a prefeitura já deve inserir lá essas restrições. Mas como você viu, tem uma certa complexidade, ficaria muito difícil da prefeitura inserir já lá no código de obras que se o seu terreno estiver aqui, qualquer posição que o seu terreno estiver, que altura você pode construir, que altura você pode edificar. Então, na verdade, o que a prefeitura faz, e não sei se seria jeito de fazer melhor, é simplesmente dizer que em tal região você precisa de aprovação do DECEA. Mas até isso já fica um pouco complicado. A prefeitura delimitar até onde, até que distância da pista você está sujeito a essa necessidade dessa aprovação. Mas enfim, se a prefeitura te der essa orientação, primeiro você entra com
uma solicitação de pré-análise, põe os dados geográficos lá, coordenada geográfica, altitude do seu objeto, e você pode conseguir, dependendo da situação, da localização, da altura do objeto, você pode conseguir documento de inexigibilidade, ou seja, não é exigível processo no seu caso. Se você der sorte é claro, as condições da sua obra, você receber os documentos, você leva ele para a prefeitura dá sequência na aprovação do seu projeto. Se, conforme o caso, você vai receber do DSEA como resposta, é necessidade de abertura de processo. Aí você tem que abrir um processo, é um pouco mais complicado. Vou ler para você um trecho aqui da ICA 11408, para você ter uma ideia. Deve ser submetido à autorização do órgão regional do DSEA, novo objeto ou extensão de objeto, quer dizer, reforma, ampliação, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou móvel, 2 pontos. Dentro dos limites laterais da superfície de aproximação, então dentro desses limites, o seu imóvel é dentro desses limites. Quando se encontrar em até 1000 metros da borda interna, ou seja, se o seu lote tiver até 1000 metros dessa borda interna aqui, qualquer altura e elevação, qualquer altitude do seu objeto, acima da altitude da pista, exemplo, altitude, relação ao nível do mar, 800 metros, até 1000 metros. Se o seu objeto, o topo da sua obra, pode ser a caixa d'água ou pode ser a antena. Se a antena tiver a 801 metros de altitude, a 801 metros, você já tem que submeter a aprovação do DSEA, entendeu? Acima de 1000 metros já é outra condição, deixa eu ver aqui, eu não tenho registrado aqui. Se o seu terreno estiver na superfície horizontal interna, você lembra que é aquela que você pode construir, ela é horizontal, nas laterais do aeroporto, você pode construir até, quer dizer, não é que você pode, ela está a 45 metros de desnível com relação à pista, 45 metros, mas a ICA 11408 deixa claro que dentro dos limites da superfície horizontal interna, se o desnível entre o topo do seu objeto, a sua construção, e a elevação do aeroporto for superior a 40 metros, também você tem que submeter a autorização do DSEA. Então, o assunto é um pouco complexo. Eu espero ter ajudado um pouquinho no seu entendimento. Se você gostou, dê o like e compartilhe para ajudar o canal. Se você tiver dúvidas básicas, pode me perguntar, eu respondo todas que eu souber. E se você precisar de abertura de processo em qualquer cidade do país, abertura de processo, consulta de exigência junto ao DSEA, nosso escritório trabalha com isso, nós estamos à disposição. Muito obrigado, foi um prazer falar com você de novo.